unidade. Então, esse apoio simula uma ligação de investimento, que é uma ligação em que a equipação é indevida para fora do plano da parede. Como podem ver, nós introduzimos uma carga vertical. Essa carga vertical foi introduzida porque queríamos simular uma parede com outra altura. Assim podem ver, já tenho visto imagens que estão na esquerda da versão. Foram utilizados uns códigos de reação em aço, daí ali a força a ser aplicada. Os deslocamentos são medidos com os transdutores colocados lateralmente ao longo da altura da parede. Ali tem também os valores das propriedades dos materiais utilizados. Realizamos dois tipos de ensaios sobre a parede. Realizamos um ensaio não destrutivo, um ensaio dinâmico, que consiste em medir as frequências próprias da parede. Depois estas frequências têm uma utilidade para nós. A partir delas podemos chegar a fazer uma estimativa de modo que a universidade da parede é sempre uma grandeza muito importante de se conhecer e, se quisermos criar dados numéricos, depois calibramos com essa frequência. Depois disso fizemos um ensaio semi-destrutivo com a posição de deslocamentos horizontais cíclicos, deslocamentos crescentes até ao lado da parede. Mais uma vez, o nosso objetivo era caracterizar o comportamento estrutural da parede, estimando a sua rigidez, a resistência e caracterizando o seu comportamento de solicitações cíclicas. Eu não referi, mas porquê as solicitações cíclicas e horizontais? Porque o nosso objetivo é avaliar o comportamento das construções face à ação sísmica. E a ação sísmica é uma ação horizontal cíclica. Os ensaios em si apresentam algumas vantagens em relação aos ensaios em laboratório. Porquê? Porque permitem que se avalie a estrutura em causa nas suas condições reais, nas condições de apoio, de ligação que existem na comunidade, tendo em conta singularidades como aberturas. Os ensaios realizados em tecnologia foram semelhantes aos realizados no laboratório, só realizámos mais um ensaio diferente. Mais uma vez, os ensaios dinâmicos estimam superar a direção transversal da parede com frequência de 2,2 Hz. A partir da mesma, utilizando aquela expressão, chegámos a uma altura da velocidade de 5 micropascais. Podemos ver que é cerca de 3 vezes inferior ao obtido para a parede em ensaio laboratório. Depois disso, vamos realizar ensaios cíclicos sobre a parede. Um ensaio igual ao realizado em laboratório, com a aplicação de forças no plano da parede, mas não levando ao colapso, porque depois queríamos fazer um outro ensaio, mas fora do plano. Nestes ensaios já não consideramos uma carga vertical adicional, continuamos com o outro. Então, este primeiro, em que foram impostas forças no plano, estas foram impostas em círculos de amplitude crescente, ao longo do ensaio, e a força horizontal máxima aplicada foi 10,7 kN. Em cima podem ver a evolução da força. No gráfico do meio temos a evolução da energia dissipada e no de baixo temos a força em função do deslocamento de força deste deslocamento para os transdutores de topo à esquerda e à direita. Por isso vamos realizar um ensaio fora do plano. Pusemos as forças de forma controlada, desta vez só no sentido, também com amplitude crescente. A força horizontal máxima aplicada foi 0,69 kN, muito inferior à força máxima que tínhamos registado dentro do plano, e nem sequer tínhamos chegado ao colapso. O que é que isto mostra? Que as paredes se comportam muito melhor para ações no seu plano do que para ações fora do plano.
uma construção também sujeita ao máximo sísmico, as paredes que vão resistir são aquelas que recebem a ação dentro do seu plano. E aqui podemos observar isso mesmo. O modo de ruptura verificado foi caracterizado por uma rotação pela base, mas também verificamos o enunciado de fragilização da parede a uma altura. Os textos que nós já fizemos, isto aqui são os objetivos gerais do nosso trabalho. Alguns deles já estão concretizados, ou estão em concretização. Então nós pretendemos caracterizar a parte construída, a distribuição espacial, fazer uma caracterização histórica, arquitetónica, construtiva e estrutural. Pretendemos identificar e descrever as patologias estruturais e não estruturais mais comuns e interpretar as suas causas. Pretendemos caracterizar os materiais, o valor de massas e o comportamento estrutural das construções por meio de trabalho experimental, in situ e em laboratório e analítico numérico. E por fim, o nosso objetivo final vai ser desenvolver soluções de reabilitação estrutural e não estrutural e de reforço. O trabalho analítico numérico inclui o desenvolvimento e calibração com resultados experimentais dos modelos numéricos adequados para a representação do comportamento das construções na maioria da dor. Eu vou falar só um bocado sobre a modelação numérica das construções. Nós utilizamos modelos com base em elementos finitos. As paredes são representadas com elementos de superfície, neste caso retangulares ou triangulares. E o que é que estas análises nos dão? Primeiro, começamos por obter as frequências próprias e as configurações modais associadas, que depois, comparadas com aquelas medidas no local, nos permitem calibrar o modelo. Portanto, os resultados dos ensaios experimentais são utilizados por isso mesmo, para calibrar os modelos e também para os caracterizar. Depois, os resultados que nós obtemos e que analisamos são campos de tensão e campos de deslocamento. Temos aqui um exemplo de uma construção que fez-se no modelo numérico e depois aqui sim vemos a fachada e o campo de tensões nesta fachada. Nós, com os modelos numéricos, podemos, por um lado, prever aquilo que pode acontecer a uma estrutura quando ela está sujeita a determinadas ações, ou podemos tentar interpretar o que é que se passa ali, porque é que temos aquelas fissuras, tentando perceber aqueles danos, tentando perceber porque é que ações é que os provocaram. Portanto, podemos prever o que é que pode acontecer quando sujeitos a determinadas ações, podemos interpretar o que é que efetivamente aconteceu. E aqui o que está a ser feito é uma comparação entre as tensões obtidas no modelo numérico e os danos encontrados na construção. E se temos um outro exemplo, que se faz uma análise da evolução das tensões de tração na fachada do edifício para ações sísmicas com uma intensidade crescente. Em conclusão, pertence a um conjunto de procedimentos necessários em análises numéricas compreender e descrever as características e o comportamento do parque edificado em aluno na região da Aveiro, criando-se um suporte para futuras intervenções de reabilitação e reforço e também para eventuais construções novas que venham a surgir em Agouro. É isso. Enquanto que nas outras regiões havia a pedra, não é? Construía-se algum tipo de pedra. Aqui não há pedra boa para a construção, então recorreu-se ao que havia de bom. Então não é a qualidade para trabalhar qualquer situação virtual, seria suscetível de utilizar este tipo de condição de terra, não é? Está convencido disso? O que é importante, na minha opinião, é fazer estes estudos de caracterização do solo para determinar qual é a mistura mais adequada, para determinar qual é a solução mais adequada, se é adobo, se é taipa, mas à partida qualquer tipo de solo pode ser utilizado na construção interna. Há uma razão adicional que motivou também muito o incremento da construção em adobo em Aveiro, é que, não sei precisar datas, mas houve em tempos aquilo que é